Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e nós estamos aqui em 40 dias de devocionais, na qual nós temos tratado em Salmos, a palavra de Deus nos Salmos, e temos chamado essa série de devocionais de Ouvindo a Voz de Deus em Salmos de Esperança. Hoje é o 6º dia e para esse 6º dia eu tenho um salmo que é um salmo impressionante. É um dos salmos que eu leio, que eu me encho de esperança. Esse salmo ele me levanta na fé. É o Salmo 40, versículo 1 a 5. Olha o que diz esse texto. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Algumas traduções, na parte esperei com paciência, ela diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou-me os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que se possa igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Esse salmo ele tem algumas coisas assim bem interessantes, A primeira delas, é interessante nós pensarmos que quando o salmista diz: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou e me ouviu quando clamei por socorro. O que é esse esperar confiantemente no Senhor? Bom, nós vamos chegar à conclusão que o salmista aqui, quando ele está sendo usado por Deus para escrever salmo, ele passou alguma experiência que a resposta da oração dele não foi imediata. Nós gostamos, e com certeza, que quando nós oramos, a resposta de Deus ela vem imediatamente. Mas muitas vezes algumas respostas de oração nossa que não vêm na hora, demora um pouco. Às vezes o tempo vai passando, parece que as coisas não estão mudando e a resposta de oração ainda não veio. O salmista está vivendo algo assim. Então ele fala: esperei confiantemente no Senhor e ele me ouviu. Então ele demonstra que houve um momento na vida dele que ele continuou orando e esperando no Senhor. Mas ele esperou com confiança. Na outra tradução lá, ele esperou com paciência, ele não desistiu. Ele continuou orando, continuou esperando, mas com a sua confiança em Deus. Ele pensava consigo mesmo: Deus vai me responder. A resposta virá. Deus vem em meu socorro. Então ele esperou confiantemente no Senhor. Então, primeira questão que eu queria colocar para você nesse salmo de esperança é você pensar nisso. Quando a sua oração estiver demorando para receber a resposta, lembre que você tem um exemplo bíblico que Deus mesmo nos colocou. Que essas coisas muitas vezes acontecem. É só nós continuarmos esperando confiantemente no Senhor. Se você estiver esperando no Senhor, colocando a sua confiança no Senhor, vai acontecer como o salmista colocou ali: a resposta sempre virá. E ele disse: olha, e ele me ouviu. Então Deus sempre vai nos ouvir. Podemos continuar confiantes, esperando que Deus vai nos responder. E o interessante é que o salmista usa uma expressão também que eu acho muito linda. Por isso que eu falei no começo dessa devocional que esse salmo eu acho impressionante. Ele tem uns termos assim muito lindos. Por exemplo, ele diz: e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Se inclinou para mim. Olha que interessante. Imagina você, vamos imaginar nós aqui na Terra, numa linguagem nossa, nós na Terra, e imagina Deus lá no céu. Claro que Deus não está tão longe da gente, Ele está aqui conosco, Ele habita em nós através do Espírito Santo. Mas vamos imaginar essa figura que às vezes nós temos, de que você está aqui na Terra e Deus está lá em cima no céu. Então quando você clama a Deus,
né? E você parece que tem que fazer a sua voz chegar até o céu. Na verdade, o texto diz que Deus ele não está dizendo, olha, grita alto para a sua voz chegar aqui. No sentido de que Deus está dizendo, para eu conseguir ouvir você, você tem que falar muito alto que eu estou longe. Não, Deus se inclina para nos ouvir. Né? Então, você não precisa ficar achando, será que Deus está me ouvindo? Né? Será que eu preciso clamar mais, e cada vez mais alto para o Senhor me ouvir? Não, Deus ele se inclina para nos ouvir. Né? Então, eu não estou dizendo aqui, né, que você não possa orar em voz alta. Pelo contrário, eu acho que você tem que orar em voz alta. Isso é bom, nós nos envolvemos na oração. Quando eu falo aqui de orar, né, e gritar, é no sentido de que às vezes a gente tem aquela ideia que quando alguém está muito longe, você precisa falar o mais alto que você possa para ele te ouvir. Mas Deus ele se inclina para nos ouvir. Né? Então, o que você pensasse nisso? Né? Imagina uma criança. Então imagina agora uma criança pequena que está andando ainda ali, segurando a mão do pai, o pai, né, alto, e essa criança começa a falar com o pai. Então imagina essa criança levantar a cabeça, olhar para cima, né, para conseguir falar com seu pai. Agora imagina o pai se abaixando, o pai, né, colocando os joelhos dele no chão para ficar na altura da criança, e o pai se inclinando, colocando o ouvido dele próximo da boca da criança, para ouvir o que a criança está dizendo. Então esse é o nosso Deus. Né? Não é aquele Deus que está longe, distante, que eu fico pensando como que eu vou fazer para ele me ouvir. Não, esse é o Deus que ele vem até nós, que ele se coloca na nossa altura e que ele se inclina. Né? Ele coloca os ouvidos dele próximo à nossa boca para ouvir o que nós estamos clamando. Então eu acho lindo esse salmo. É um salmo de esperança. Né? O meu Deus, o seu Deus é um Deus que vem até nós, um Deus que se aproxima de nós e que faz de tudo para ouvir aquilo que nós estamos colocando diante dele. Aí tem mais algumas coisas que eu acho lindas nesse salmo, quando ele fala, ele tirou-me de um poço de lama e perdição, né, de um tremedal de lama. E ele disse, ele me colocou sobre uma rocha e me firmou os passos. Então imagina um salmista dentro de um poço, né? Já não bastasse ser um poço, algo muito fundo, né? Aquele poço muito fundo, e lá no fundo desse poço ainda cheio de lama. E você se afogando, né? E você se afogando, você afundando naquele lamaçal. E você afundando, não é água que você possa nadar, é um poço de lama. Então além de ser fundo, você lá. Então o salmista se sentia numa situação assim, ele disse, olha, a minha vida, o problema que eu estou passando, que eu estava passando, é como se eu estivesse no fundo de um poço e ainda, além de tudo, era um poço cheio de lama e eu não conseguia ficar em pé. Muitas vezes nós estamos em situações assim, né? Parece que a gente está lá no fundo do poço. Eu acho que você já passou por uma situação assim, você está lá no fundo do poço. E de repente você diz, olha, não basta eu estar no fundo do poço, eu não consigo ficar em pé. Eu estou me afundando, estou me afogando nesse lamaçal. Mas o que o salmista diz que Deus fez com ele? Quando ele clamou ao Senhor, Deus foi lá, tirou ele do poço, tirou ele do lamaçal, colocou ele em cima de uma rocha, de um lugar firme, esperou, né, ele se recompor, e aí ajudou ele a caminhar, ou seja, firmou os passos. Mais uma vez a figura do pai e uma criança. Sabe aquela criança que está aprendendo a andar e de repente a criança cai, o pai vai lá, levanta a criança, fica segurando a criança um pouquinho para a criança se equilibrar, e daí ele vai segurando pela mão e vai firmando a criança para a criança e dando novamente os passos. É assim que Deus faz comigo, com vocês. Esse Deus é maravilhoso, né? Esse salmo nos enche de esperança. Nós temos um Deus que nos tira do fundo do poço da lama. Não basta ele nos colocar sobre a rocha, ele fica ali cuidando de nós, espera a gente se firmar. E depois que nós firmamos, ele nos ajuda a caminhar, a firmar os passos agora. Ele vai nos acompanhando para que a gente não caia. Então eu acho muito lindo esse salmo. Né? E depois ele fala, né, para a gente concluir, ele fala que ele pôs nos nossos lábios um novo cântico. Né? E depois fala, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Deus coloca no nosso lábio um novo cântico. O que é esse novo cântico? Não é uma canção que nunca ninguém cantou. Pode ser uma mesma canção, um louvor que você já cantou muitas vezes. Mas por que é novo?
Porque essa canção ela está brotando de uma experiência que você está no momento passando com Deus. Quando Deus faz esse milagre na sua vida, a experiência que você tem nesse momento, então você canta esse louvor, essa canção, você canta, mas com sentimento novo, porque é uma experiência nova, é algo fresquinho que Deus acabou de fazer na sua vida. Então é esse cântico novo, é um cântico que nasce da experiência que você tem no momento. Amanhã, quando você tiver uma nova experiência com Deus, vai ser um cântico novo. Pode ser a mesma canção que você cantou hoje, mas como ela parte de uma nova experiência, ela vem brotando de uma satisfação, de uma alegria nova, você vai novamente ter um cântico novo. E como falamos ali, ele disse que bendito, né? É o feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então essa palavra bendito ou feliz, ela é abençoado. Né? Abençoado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ou seja, quem põe no Senhor a sua confiança, a palavra abençoado ela define bem, já está abençoado. Essa palavra lá no original. Né? Toda vez que você encontrar a palavra bem-aventurança ali no Novo Testamento, bem-aventurado, feliz, essa palavra no original ela significa abençoado. Ou seja, você já tem a bênção. Então, quem confia no Senhor já tem a bênção. Pode parecer que a oração está demorando, mas continue esperando confiantemente que o Senhor ele vai se inclinar. Né? Ele vai chegar perto de você para te ouvir, ele vai te responder, ele vai tirar você da lama do poço, ele vai colocar você em pé e vai ajudar você a caminhar novamente. E você vai explodir num novo cântico de alegria diante do Senhor. Amém? Recebe essa palavra. Amanhã nós continuamos em nome de Jesus.